Opa, bom, faz um tempo já que eu não posto vídeo por aqui, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar como criar uma autenticação e autorização utilizando Next.js, NextAuth, TypeScript e Tailwind. Mas primeiro vamos definir o que é autenticação e autorização. Autenticação é o processo que você verifica a identidade de um usuário. Então, se uma pessoa, vamos colocar aqui, se o João faz login na sua aplicação, você sabe que é o João, porque ele foi autenticado, ele criou o seu e-mail, colocou a senha e foi autenticado. Então, você sabe que aquele cara é o João. Mas a autorização já é o processo que define se aquele usuário, ou seja, se o João pode acessar tal parte do seu código. Então vamos supor que você tenha um painel de controle e você só quer deixar esse painel de controle acessível para quem for administrador. Então esse vídeo vai mostrar exatamente como fazer essa autenticação e autorização. Vamos lá então, para começar aqui eu vou dar um npx create next app @latest, dá um enter aqui e ele vai me perguntar algumas coisas de configurações iniciais. Então eu vou dar um nome aqui, né? Eu vou colocar NextAuth YouTube. Eu quero usar TypeScript, excelente sim, Tailwind sim, SRC não, App Router sim, quero import alias, este mesmo. Então assim que ele terminar as instalações, a gente inicia o projeto. Bom, ele criou aqui a nossa pasta, né? O nosso projeto, no caso. Vamos acessar ele aqui. cd NextAuth YouTube. Dá um code ponto aqui para ele abrir o VS Code pra gente. Vamos lá. Vamos esticar ele aqui e já vamos ver aqui, né? Ele já veio aí com algumas coisas. A gente pode tirar favicon. O page a gente vai tirar tudo que tá no main aqui. Deixa eu ver, pode apagar essa importação, vamos salvar, colocar aqui como página inicial, layout, tudo certo por até então, public, pode apagar esses dois caras, e no mais é isso. Agora vamos instalar a biblioteca do NextAuth, né? Então npm install next-auth, vamos esperar a instalação aí. Abrir aqui o package.json para a gente ver já em tempo real, né? Opa, já foi. Beleza. Vamos iniciar aí o servidor aí com npm run dev. Então, abrindo aqui o link. Vamos deixar ele no cantinho aqui. Ele vai aparecer só a página inicial, né? Que eu criei lá. Esse estilo, deixa eu ver. Tá, o meu body tava com alguma coisa aqui, vamos tirar. Tá, já vamos criar as rotas públicas e privadas aqui, né? Pra gente já poder separar bonitinho as coisas. Então, eu vou ter uma rota que vai ser a pública, tá? Vou ter um page dentro dela. Export the full function page. Retornar um public page. E eu vou ter também a rota privada, né? Então, private, page.sex. Full function, private page, return, h1, private page. É isso. Por enquanto vamos deixar assim. E vamos lá fazer a nossa API, né? A nossa rota lá do NextAuth. Então a gente vai ter que ter uma pasta API. Dentro da pasta vamos ter uma pasta auth. E dentro da pasta auth vamos ter um par de colchetes, né? E a gente vai espalhar aqui no NextAuth. E dentro dele a gente vai criar um route.ts. E aqui é onde a gente vai fazer a configuração inicial da rota. Então a gente vai começar aqui importando, né, o NextAuth. Do NextAuth/next. A gente vai importar também o NextAuth Options, que vai ser as opções do NextAuth. Então, o NextAuth e é só isso mesmo. Então, o que aqui precisa ter? Precisa ter uma const handler, que ela vai ser o NextAuth que a gente acabou de importar, certo? E dentro dela, ele precisa ter um options, que está tipado com o NextAuth Options, que é esse cara aqui. Então, a gente pode ter aqui uma const auth options, tipada com NextAuth Options, que vai receber um objeto.
E aí, só de passar esse objeto aqui para dentro, o Nextout já para de dar problema. E aqui a gente precisa de uma propriedade providers, que ela é obrigatória. Então a gente passa a propriedade providers, ela é um array, então passa um array vazio aí só para parar o erro. E aqui a gente vai exportar esse handler como um get e vai exportar o handler como um post. Tá? E por enquanto é isso. E agora também a gente vai configurar o nosso Midjourney, né? Porque a gente vai fazer através do Midjourney essa autenticação e autorização. Então, midjourney.ts. Aqui dentro eu vou ter simplesmente a configuração inicial, que é um export default from next-auth-midjourney. E aqui dentro a gente vai colocar um export config, que vai passar um objeto que vai ter a propriedade de matcher. E aqui dentro a gente vai passar a rota que a gente quer tornar privada. Então é a private, né? Põe uma barra aqui antes. E basicamente é isso. O que a gente precisa aqui para dar início nos nossos provedores, né? A gente precisa de uma configuração. Mas antes disso, eu quero fazer um componente do meu header, né? Porque senão vai ficar difícil a gente manusear tudo, né? Eu vou criar uma pasta com components e dentro eu vou criar um header.tsx. Esse header eu vou exportar ele com const header. Ele vai ser vai retornar, né, um HTML aqui que vai ser um header. Dentro do header eu vou ter um nav. Dentro do nav eu vou ter um link que vai ter um href para barra local e ele vai ter um conteúdo que vai ser a logo. Como irmão desse link eu vou ter uma UL. E dentro dessa UL eu vou ter 3 LIs. E dentro de cada LI eu vou ter um outro link que também vai conter um href, por enquanto, para barra. E dentro dele eu vou botar um conteúdo aqui só para já vir mais fácil para a gente utilizar aí, né? Depois só muda o conteúdo. E acho que é isso, vamos ver. Tá, vamos importar aqui o link. Eu acredito que essas LIs aqui, elas podem ficar tudo em uma linha só, então eu vou selecionar todos os LIs aqui, tá? Deixar certinho aqui. Aqui vai ser a página inicial, vou colocar início. Aqui vai ser a rota pública e aqui vai ser a rota private. Vou colocar tudo em português aqui, pública e privada. Eu também vou ter um botão aqui, né? Então vou fazer mais uma ali aqui. Vou dar um botão e sair. Só pra gente poder deslogar, né? Quando a gente não tiver. Quando a gente tiver logado, no caso. Vou exportar aqui o header. E vamos lá no nosso layout. E aqui dentro vamos botar o nosso header. Então, header. Opa. Exportar ele aqui. Tornar aqui o. Beleza, vamos lá. Vamos estilizar o header agora para que ele fique nos conformes, né? Então vamos lá. Então aqui no nosso header, vou adicionar um class name de Pixel. Ele vai ter a 100% da largura, né? Uma altura de 80 pixels, vai ser flex, item center. Vou colocar aqui um livre nele e um text color slate 50. Aqui o nav, ele também vai ser flex, vai ter um align item center, um margem alto, ele vai ter um max width em vamos ver como é que tá ficando aqui pra gente. A nosso L também vai ter um flex, um item center e um justify content space between. Vamos ver como é que ficou, tal, beleza. O que tá faltando aqui? Tá faltando esse cara ser justify between. Esse cara tem que ter 100% da largura da tela. Beleza, vamos expandir aqui para ver. É isso, beleza. Só para a gente poder ter um controle melhor, né? Pra gente não ficar tendo que acessar as rotas manualmente. Então, vamos passar aqui já. Esse aqui é o início mesmo. Essa vai para public e essa vai para private. Eu posso simplesmente envolver esse cara numa div. Posso dar um class name para ele de wfull max width screen xl. E eu vou colocar aqui um hscreen, que é toda a altura da tela. E além disso, eu vou pôr flex, um justify center, um items
Center. Então beleza, a página agora está aparecendo aqui, o conteúdo dela. Eu vou fazer o mesmo para as outras páginas, que são a page. Então envolve ela numa div e substitui aqui por div. E aqui a mesma coisa. Envolve por div, substitui isso daqui por div. Agora eu tenho a página inicial, a página pública e a página privada, que se eu acessar ele já vai dar um erro de autenticação. Eu vou fechar tudo e eu vou acessar a API. O que eu preciso passar aqui para esses providers? Preciso passar pelo menos uma credencial. Qual credencial? Aí você escolhe. Você quer fazer o login com a credencial do GitHub, do Facebook, do Google, ou você quer e-mail e senha, que é a que a gente vai usar nesse vídeo. Então, como eu quero usar a credencial de e-mail e senha, eu vou fazer a credencial provider, ela vai receber um objeto. Esse credencial provider eu não estou conseguindo importar automaticamente, então eu vou importar credential provider from next auth providers credentials. E ele já apitou um erro aqui, porque ele precisa de algumas propriedades, né? Então vamos passar para ele aqui, propriedade name, que vai ser credentials, e vai ter uma propriedade credentials. A gente vai passar como se fossem uns componentes aqui para ele poder fazer a autenticação para a gente. Então eu vou ter um campo e-mail, que vai receber uma label, que vai ser uma string e-mail, e vai ter um type e-mail. Também vou ter um password, vai ter um objeto, né, que vai ser a label password e o type password. E agora a gente vai passar uma função assíncrona chamada authorize, que vai receber credentials como argumento, e essa função ela precisa retornar um valor false ou um valor true. Então, só para parar de dar problema aqui do TypeScript, eu vou retornar um null aqui, e se agora a gente tentar acessar a rota privada da nossa página, ele vai dar um outro erro, porque a gente não definiu o nosso next auth secret. Então, se a gente voltar aqui no nosso terminal, né, a gente vai ter que, olha lá, inclusive ele já está até avisando aqui, que não tem a secret, né, no secret. Então, vamos cancelar aqui, ou parar o projeto, matar, né, vamos dar um clear. Eu vou criar aqui um .env, e aqui eu vou passar uma next auth secret é igual a um número aleatório, só para prosseguir aqui. Vamos subir a aplicação novamente com o npm run dev, certo? Já iniciou. Vamos acessar a nossa rota inicial para ir desde o começo, né? E agora, se a gente tentar acessar a nossa rota privada, ele vai encaminhar para aquele label que a gente criou lá do NextAuth. Então, inclusive, está aqui. Como eu disse que, independente do que eu coloque aqui, ele vai retornar null, ele nunca vai me deixar acessar a rota privada. Porque a rota privada, quando eu tento acessar, ele joga para cá. Então, voltando lá no nosso código, a gente precisa fazer uma verificação aqui para saber se eu preciso retornar o usuário ou não. Porém, a gente precisaria aqui verificar no banco de dados, né, no usuário, se o usuário passado ali existe e tal. Mas como não é o foco, eu vou criar um usuário aqui hardcoded, né? Então vamos criar aqui um user, vai ter um objeto, ele vai ter um ID aleatório, vamos colocar aqui sei lá, IG1. Vamos colocar o e-mail, vou colocar como user@email.com, uma password, né? Password 1, 2, 3, um name, vamos colocar aqui, sei lá, user hardcoded. Colocar também a role, né, que a gente precisa de saber se o usuário é admin ou não. E é isso. Agora a gente vai ter que fazer uma validação aqui, né, para saber se a gente vai retornar o user, a const user, ou se a gente vai retornar new. Então vamos fazer um if para checar se não existe um usuário, ou na verdade, se o user.email é diferente de credentials.email, e também verificar se user.password é diferente de credentials.password. Como ficou muito extenso aqui, eu vou armazenar isso numa variável. Então, vou colocar aqui isValidEmail e const isPassword. isValidPassword. E aí eu vou fazer o seguinte, se for, tá? Pegar essa expressão, cola para cá, essa expressão cola para cá.
E tá dizendo que aqui ele pode ser undefined, então faltou aqui um ponto de interrogação. E aqui eu vou abrir o bloco do if. Se a senha não for válida, ele vai me retornar null. Se a senha ou o e-mail não for válido, ele vai me retornar null. Se não, ele vai me retornar o usuário, que é esse cara aqui. Então, beleza. Vamos fazer o teste lá para ver se está funcionando. Se agora eu entrar com user e-mail, a senha 123 e dar um sign in, que eu coloquei diferente e na verdade tem que ser igual. Então vamos lá, vamos testar de novo. E-mail, user, 123, sign in, e ele deixou eu acessar a rota privada agora. Então eu posso acessar todas as rotas agora, inclusive a rota privada. Mas agora a gente precisa fazer, a gente precisa ter os dados, né, lá no nosso front-end. Então vamos fazer o seguinte, a nossa rota pública, no lado do cliente, aqui na rota public, eu vou determinar essa página como use client. E aqui dentro eu vou fazer uma const do destructing do get session. Tá, não é do get session, é do use session. Só que o que acontece? Eu preciso importar esse cara aqui. Eu não sei por que não tá funcionando meus imports automáticos, mas vamos lá. Import use session. Então, next auth barra react. Beleza. O que acontece? Eu não criei um provider para ele entender as coisas que eu quero fazer. Então, se aqui eu tentar, por exemplo, vamos colocar aqui uma verificação, né? Se tiver a sessão, eu quero retorne uma tag pré contendo o meu session, JSON, stringify, que vai passar o session no 2. Tá? Se eu acessar essa página lá, ele vai falar que o session, olha lá, ele precisa ser envolvido em um session provider. Então, eu vou ter que criar um provider. Então, eu vou criar lá uma pasta providers. E aqui dentro eu vou criar next auth provider. Na verdade, eu vou colocar só auth provider.tsx. Nesse provider, eu vou simplesmente dizer que ele é use client. Eu vou importar o session provider do next auth barra react. E eu vou criar uma interface para ele aqui, interface auth provider props. Ele vai ter um children que vai ser do react.react node. E agora sim eu vou exportar a minha ponte auth provider, vai receber o children e esse children é equipado com auth provider props. E eu vou retornar simplesmente o meu session provider. Agora, simplesmente basta eu pegar esse auth provider e lá no meu layout envolver ele aqui por ele. Faço a importação. Beleza, vamos lá ver a nossa public page agora. Tá, ali é uma arrow function e eu não passei certinho. Beleza. Olha só, já me retornou os dados do usuário que está logado. Vamos lá, vamos arrumar esses dados para que ele venha mais personalizado. E deixa eu também já arrumar aqui na public. Eu vou colocar esse cara como flex all. E eu vou colocar uma class name nesse pré. Leite 900, temperature leite 50 e 10. LG e um MT10. Bom, beleza, tá aí. Então esses são os dados que tá vindo lá da minha session, tá? Por padrão, ele vem esses dados aqui. Então, como que eu faço agora para que ele venha modificado, né? Eu posso voltar lá na minha rota da API, né, do NextAuth, e aqui eu vou ter uma função, uma propriedade chamada callbacks, que ela pode receber propriedades, né? E aqui eu quero pegar a JWT, que vai ser uma função assíncrona, e aqui é onde é passado o token. Então vamos desestruturar o token daqui e vamos só retornar o token. Quando eu falo para retornar o token, você não está vendo porque aqui é na rota do lado do cliente. E esse JWT, a gente consegue visualizar ele no lado do servidor. Mas como que a gente vai fazer para a gente conseguir visualizar essa rota, né? Aliás, esses dados, esse token. Então a gente vai voltar lá no nosso Midware
E aqui a gente vai fazer algumas modificações, tá? E aqui a gente vai remover esse export default aqui, a gente vai passar na verdade. Não vai ser o export, a gente vai fazer um export default do withAuth, que ele é do NextAuth Middleware. E aqui dentro ele vai ter uma função como primeiro argumento e um objeto como segundo. Eu vou passar o middleware, função middleware, que eu vou criar ainda, e o objeto callback options, que eu também vou criar. Então, agora a gente vai fazer a função, né? Const middleware é uma função. Vou passar aqui para parar o erro. E também vou fazer o const callback options, que é um objeto. Beleza? Até aqui a gente já eliminou os problemas de tipagem. Vamos trabalhar aqui na função middleware, que é onde a gente vai conseguir obter a referência do token, né? A referência não, mas a gente vai conseguir ver no servidor o que o token está retornando. Então eu vou dar só um console log aqui do meu request, né? Que eu acabei esquecendo de passar aqui. Ele é do next request withAuth, e é esse cara aqui também, importado aqui. E vamos aproveitar e tipar o meu callback options, que ele também é dali. Então, ó, NextAuth middleware options. Vamos ver se é isso aqui. Isso, exato. É isso mesmo. Então, agora eu posso dar um request aqui, aliás, um console log, né? Eu vou até colocar aqui um middleware NextAuth token. Passar aqui um argumento, né? request.nextAuth.token. Tá, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai sair, né? Esse botão eu ainda não configurei. Vamos voltar lá no meu componentes. Vamos aproveitar, deixa eu ver. Esse botão sair, ele não tem que estar fazendo nada. Vamos fazer ele os lados do cliente aqui, né? Sign out. Sign out. Então, vamos criar aqui um sign out. Botão. Ele vai receber exatamente o que está aqui no header, que é só um botão sair. E aqui dentro a gente vai colocar um clique, que vai ser uma função sign out. E esse sign out vem lá do NextAuth/React. Beleza? Vamos passar esse cara para lá, ele precisa ser use client porque ele está usando um clique ali. Então vamos passar esse cara para cá. Faz a importação. E agora, se eu clicar em sair, tentar acessar a rota privada agora, ele já está deslogado, eu preciso fazer o login de novo. Então beleza, aonde que essa informação do token vai aparecer no console log? Como ele é lá do servidor, ele vai aparecer aqui no nosso terminal. Então a gente vai usar o use123, fazer o login, e ele vai me dar lá o middleware NextAuth token, e por padrão ele me traz essas informações. Aqui dentro eu tenho um objeto, e dentro desse objeto eu tenho propriedades do token, que eu pego o nome, tá, do usuário, o e-mail do usuário, esse sub ele é referente ao ID do usuário, aqui é o issue at, aqui é o expires, né, que é a data de expiração do token, que por padrão é 30 dias. O que eu preciso fazer agora? Agora, já com isso, eu posso fazer o meu token personalizado. Então, se eu voltar na minha aplicação aqui, lá na minha rota, eu posso retornar, além do token, eu posso retornar os dados do usuário, de retornar um objeto, que eu vou espalhar as propriedades do token, eu posso colocar mais coisas aqui. Só que essas coisas, ela tem que vir lá do usuário. Então aqui eu posso passar um outro argumento user, e aqui eu posso personalizar o user. Então eu vou dizer que eu quero também trazer as roles, tá? Então eu quero trazer as roles do user. Só que se eu botar user ponto aqui, eu não vou achar role aqui. Deixa eu só estender meu provider aqui. Ele não vai me trazer o campo role. Por que que não? Porque por mais que o meu usuário aqui tenha o campo role, esse user é o user padrão, tá? Tipado do NextAuth. O que eu preciso fazer? Então eu posso estender as tipagens, posso criar uma tipagem personalizada para mim, ou eu simplesmente posso criar uma const user aqui. Vamos colocar custom user, que vai receber o user as any. E aqui dentro, eu vou dizer que, na verdade, o role vai ser o custom user at role. Então, eu vou voltar lá na nossa aplicação. Eu vou acessar aqui para dar um refresh, tá? Acessar a rota privada, não me deu. User, 123, sign in. Então, aqui já está retornando a role agora do meu admin ali em cima.
E aqui, pessoal, ele estava dando um problema no console aqui, porque ele está verificando a propriedade role de undefined, né? Não está conseguindo ler a propriedade undefined, né? Então significa que esse role está retornando undefined. E de fato tá, porque quando não tem um usuário, não tem uma role, certo? Então, ao invés de eu retornar ele aqui, eu vou checar se esse usuário existe. Mas não é o custom user, é o user, tá? Se o usuário existe, significa que eu posso retornar esses dados aqui. E se ele não existir, né, eu posso retornar apenas o token, por padrão. E aí já parou de dar erro lá para mim. Então agora a gente vai testar, vamos colocar as credenciais aqui, sign in, beleza. Esse token aqui, ele é o do lado do cliente, tá? O token do lado do servidor, ele tá aqui, ó. Inclusive ele já trouxe pra gente aqui a role, certo? Para a gente modificar a session, né, que é chamado de session no lado do cliente, a gente vai fazer um outro callback aqui, que é o callback session. Então vamos fazer um session, ele também é uma função assíncrona. Eu vou desestruturar aqui o session e eu vou retornar o session. Por padrão já é o que ele retorna mesmo, tá? Aqui, ó, função. Então se eu atualizar aqui, nada mudou. Mas aqui no session eu posso fazer diferente. Aqui eu já posso fazer para ele me retornar um objeto, onde eu vou espalhar as propriedades do session aqui dentro. Só que eu posso contornar, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Por exemplo, eu posso ter um objeto user e aqui dentro eu posso colocar user.oi. Aqui faltou uma vírgula e agora se eu voltar lá no meu public aqui, ó, ele substituiu o que estava no session e trouxe o user.oi. Ele trouxe o que estava, né, o que estava trazendo, mas o user, como ele já tem um objeto user lá dentro, ó, esse user foi o que eu substituí aqui. Então ele sobrescreveu esse user. Só que na verdade, eu não quero que ele sobrescreva o user. Eu quero que ele mantenha as propriedades dele. Mas eu posso trazer as propriedades que eu quero também. Então, eu posso finalizar esse objeto. Eu quero que ele me retorne mais coisas. Eu vou fazer um destruction do token, que é esse token. E aqui dentro, eu vou, por exemplo, eu posso trazer um objeto user aqui dentro. Eu quero que ele me retorne um name, quero que ele continue me retornando um name, que vai vir lá do token.name. Quero que ele continue me retornando e-mail, vai vir lá do token.email. Eu quero adicionar um campo role, que ele vai me trazer lá do token.role. Se eu salvar agora, o meu objeto vai ter a role do meu usuário. A gente vai dizer que se o usuário não for administrador, ele não vai ter acesso à rota privada. E agora aqui no Midware é onde a gente vai fazer a nossa verificação para deixar o usuário acessar a rota se ele for admin, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou primeiramente pegar uma variável, então isPrivate routes, então eu estou checando se as rotas são privadas, então next url.pathname.startsWith, e aqui eu passo a rota que eu quero, que é a private. As rotas subsequentes também serão privadas. E aqui eu quero checar se o usuário é administrador. Então, isAdminUser. Se o usuário é administrador, eu vou pegar a referência aqui do request.nextAuth. Eu vou pegar o token, tá? Se existir o token. E eu vou trazer a role. Se a role for diferente de admin, ele não vai deixar acessar. Então eu preciso fazer um if aqui agora para verificar se isPrivate routes e se não é admin, né? isAdminUser. Como é que eu estou usando isAdminUser? Eu vou colocar igual. Dizendo aqui, se a rota for privada e o usuário não for administrador, eu quero retornar esse cara para um nextResponse.rewrite. Quero reescrever a rota dele para um new URL, onde eu vou passar um denied. E aqui eu vou passar um request.url. Portar o nextResponse aqui do next server, tá? Vou pôr ele para cima aqui. E vamos fazer um teste? Agora ele vai para essa página, vai para essa rota deny. Só que essa rota deny ela não existe. Então eu vou ter que criar. Então eu vou criar uma rota deny, sex, e aqui dentro eu vou fazer um export default denied page e vai me retornar uma div, um h1. Oxi. Tá, faltou o function aqui.
Vai me retornar um H1 escrito acesso restrito. Vai retornar um P escrito você não tem permissão para acessar, para prosseguir. Não tem permissão para prosseguir. E um link. Vai estar do next link e vai com href tal. Vai ser voltar, tá? Vamos só dar uma estilizadinha aqui básica, né? Vamos colocar um h screen aqui. Let's go. Backing center. Justify center. Aqui vamos colocar um text xl. Margin bottom 6, né? Colocar um text base 600 e um margin bottom de 10. Esse 10 aqui é 10 vezes 4, é 40. Aqui também eu vou colocar uma estilização nele aqui de padding 4, de amber 950, text de leite 50. Então é isso, vamos salvar aqui agora. E vamos sair. Tentar acessar de novo. 2, 3. Private route acessada. Tudo certinho. Agora eu vou mudar a role do meu usuário para qualquer outra coisa. Por exemplo, um user. Como agora ele é user, eu vou sair. Eu vou tentar acessar a rota privada. Ele vai me barrar, pedir a senha. Eu vou fazer o sign-in. E ele vai me retornar um 404. Por que que ele me retornou um 404? Porque eu escrevi a rota errada aqui, né? É denied. Beleza. Tá, ele já atualizou sozinho, já me disse que eu não tenho acesso, né? Que acesso restrito, que eu não tenho permissão para prosseguir. Então, se eu voltar agora, eu vou à página de inicial. Eu tenho o meu usuário aqui, né? Porque eu estou autenticado, mas eu não estou autorizado a acessar a minha página restrita, que é a minha página privada. Então, agora, se eu for lá no meu routes e colocar o meu role como admin, agora eu vou sair e eu vou colocar o e-mail de novo, sign in, e agora eu tenho acesso à minha página privada. Só que agora vamos lá, vamos fazer o seguinte, aqui no meu session, no meu header, quero fazer quero fazer uma coisa, vamos fechar tudo aqui, fechar todas as minhas pastas, eu vou no meu header, e aqui eu quero fazer uma verificação, porque eu só quero que esse botão de sign out apareça se eu tiver logado. E para isso tem um jeito muito simples de fazer, que eu posso fazer do lado do servidor. Então eu faço uma const session, que é igual a get server session, que é do next auth. Então eu vou fazer o import aqui dele, vou fazer aqui import get server session lá do meu next auth. E agora eu vou ter esse session aqui. Então ele é um await, como eu estou usando await, essa função precisa ser assíncrona. E aqui eu vou fazer a verificação. Então, se eu tiver a sessão, eu quero retornar o meu componente. Então, agora, se eu voltar lá e eu sair, se eu tentar acessar uma página sem estar autenticado, ele não aparece mais o sair. Então, se eu tentar acessar a rota privada, eu vou acessar a rota privada, e eu venho 1, 2, 3, e aí aparece o sair para eu poder sair. Só que agora vamos fazer o seguinte, eu não quero que seja essa tela de login, eu quero criar uma tela de login personalizada, né? Um formulário personalizado. E para isso, eu posso criar um componente aqui. Vamos criar um componente chamado... na verdade, eu vou criar uma pasta chamada auth. E dentro dessa pasta auth, eu vou criar um components.form login.tsx. Vou fechar tudo aqui, deixar só a auth aberta. E agora eu vou criar o meu formulário de login. Então, primeiramente, como vai ser um formulário, eu vou dizer que ele é do lado do cliente. Eu vou criar um const login form que vai receber. E aqui, pessoal, eu vou criar já o meu formulário de login. Então, eu vou criar a minha primeira estrutura, né? Vou ter uma div, dentro da div eu vou ter um formulário. Dentro do formulário eu vou ter um H1 chamado login. E eu vou ter um P chamado faça login para continuar. Depois desse cara eu vou ter uma div, que ela vai envolver todas as minhas labels e inputs. Dentro dessa div eu vou ter mais uma div,
E dentro dessa div eu vou ter uma label, que vai ser e-mail, e um input, que vai ser do tipo texto, mas que vai ter um name e-mail, para poder referenciar aqui a label. Também esse cara vai ter um onChange, né? Eu vou deixar vazio por enquanto. E o class name, né? Como tá ficando muita propriedade aqui, deixa eu quebrar isso aqui para baixo. Vou no class name aqui e eu vou duplicar essa div. Então aqui vai ser senha, password. Vamos criar aqui uma para os dois, um border, boundaries, fit p3. E por enquanto é isso. Embaixo dessa div, eu vou ter um error que eu vou fazer com o state. Então, se tiver um erro, eu quero que me retorne um spam com o error. E aqui eu vou colocar um class name, teste registração, teste sem, block, m2. Fazer ele aqui já para ele parar esse erro aqui. Então, const error, set error, use state. Part, use state from React. O erro parou, tá? Depois a gente continua com esse erro aqui. Depois desse erro, eu vou fazer o meu botão. Ele vai ser do tipo submit, porque ele está dentro de um formulário. Ele vai ter um type submit e vai ter um class name de... vou colocar uma margem aqui do erro, né? Um background 950. Um text delete 50, um p3, knowledge. Vamos ver como é que tá ficando. Para eu ver como é que tá ficando, eu vou chamar o login form aqui, né? Preciso exportar ele. E eu vou criar uma pasta aqui de uma página de login aqui dentro do então login.page.tsx export default function login page return login form. Vou ficar dentro de uma div, exportar ele aqui, class flex item center justify center. Tá, vamos ver como é que ele ficou aqui. Vamos acessar /auth/login. Ficou todo cagado ali. Deixa eu pôr aqui um HScreen para ele ficar no centro. Beleza, então nosso formulário está aqui. Nosso botão parece que está sem texto. Entrar. Beleza. E agora vamos estilizar o nosso formulário. Eu vou pôr aqui do lado, que aí fica mais fácil de eu poder estilizar ele, né? Deixa eu trazer ele para cá. Não precisa ser desse tamanho. Deixa eu trazer ele mais para cá. Fechar aqui. E vamos estilizar lá o formulário. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou, na verdade, só tirar esse cara daqui mesmo. Que eu vou retornar só o login. Eu vou deixar essa responsabilidade para cá. Então eu vou trazer um width 100%, um screen aqui, flex, item center, justify center. E é só, já está lá no centro, beleza. O nosso formulário, ele vai ter um padding, 40 pixels para todos os lados. E vai ter uma borda. Vou colocar um rounded aqui também. LG. E H1 vai ser maior, né? Vou colocar um text 3XL aqui. Font bold. MB4 para distanciar do parágrafo. O parágrafo pode ser menor. Vou colocar uma cor mais escura por aqui. E o margin bottom 10. Boa. Essa div aqui ela vai ser apenas flex. Oh meu Deus. Flex call. Tá. Essas duas divs são iguais. Vou utilizar ao mesmo tempo. Class. Vou colocar aqui um flex call, gap 1, margin bottom.
Acho que tá bom. E como o nosso formulário tá muito pequeno, eu vou colocar um tamanho mínimo para ele de... Na verdade eu vou pôr um vídeo. Esses caras aqui também, vou colocar um WC. Bom, nosso formulário tá aí, que é a nossa lógica. Então, vamos ter aqui, primeiramente, mais dois use state, né? Vou botar aqui em cima, const e-mail, set e-mail. Vai ser um use state. Vai começar como uma string vazia. Esse cara também. Fazer um const password, set password. Vai ter um outro use state. Também vai começar com uma string vazia. E aqui eu vou fazer a nossa handle login, né? Que é o nosso submit do formulário. E cara, esse formulário ele precisa ser assíncrono, porque eu vou usar lá passar as informações desse formulário para o formulário que já vem, né? Desse formulário aqui. Então o que eu digitar lá vai ser transferido para cá e ele vai dar o sign-in com as informações daquele formulário lá para cá, entendeu? Então vamos voltar aqui e vamos transformar ele no async, né? E aqui a gente vai passar um try catch. Primeiro eu vou prevenir o comportamento dele padrão. React form image. Então e.prevent default. E aqui vai vir nosso bloco do try catch. Então aqui em cima eu vou ter uma const response. Fazer um await sign in. Esse sign in é lá do next auth, tá? Tá difícil as importações aqui, mas vamos fazer tudo na mão. Vamos lá, import sign in. Então, next. Beleza. Então, fiz o nosso sign in, que é baseado nas nossas credentials, e aqui ele é um objeto que está vindo o e-mail e o password. Então, vamos fazer um console log aqui, né? Vamos abrir aqui login response, se tiver um login, me traga a resposta. E aqui eu vou verificar. Se a response não for um erro, eu quero fazer um redirect na minha página. Então aqui em cima eu vou importar o router do use router. Importar aqui do next router, não, é next navigation. Eu vou dar um router.push para a página que eu achar conveniente. Então, sei lá, pelo menos a private, né, que é a rota que eu quero acessar. E antes disso, eu vou dar um router.refresh para ele carregar a página. Só se der certo, né? Só se ele conseguir autenticar. E se por algum motivo as credenciais não bater, né? Porque se a resposta for um erro, né? Se não bater o que eu coloquei aqui com as credenciais do meu usuário, eu vou dar um set error. Então eu vou dar um else set error e eu vou colocar aqui e-mail ou senha inválidas. E aqui no meu catch eu vou passar um console log login error do meu error. Bom, praticamente é isso. Aqui em cima eu vou adicionar um redirect false por uma vírgula aqui e passar o meu handle login lá para o meu botão. Quebrar ele aqui. On submit handle login. Beleza. Agora, se eu fizer o login por aqui, vou tentar maximizar aqui, tentar acessar a rota privada, ele me redirecionou para cá, ó. Eu não quero que ele me redirecione para cá, eu quero que ele me redirecione para aquela rota que eu acabei de criar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir lá na minha API da routes.ts, né? As rotas do NextAuth. E aqui, depois do callback, depois do colchete do laranja, eu vou adicionar uma vírgula e eu vou adicionar pages. E aqui eu vou definir as rotas que eu quero. Então, quando eu fizer sign in, por exemplo, eu quero que a rota seja /auth/login, quando eu for fazer sign in. Então, agora se eu voltar na minha página atual, tentar fazer a sessão da rota privada,
Em vez de ele me redirecionar para a rota que ele estava redirecionando, ele me redirecionou para cá, que é a rota que eu acabei de criar. E agora, se eu tentar fazer o login por aqui e clicar em entrar, ele vai ficar sempre caindo aqui. Por quê? E aqui, pessoal, eu coloquei no bottom o onSubmit. Se eu tentar acessar o usuário aqui, ele vai carregar a página e não vai nem entender o que está acontecendo. Se ele é do tipo Submit, eu vou passar lá no formulário. Cadê o formulário? Passo o formulário. Tiro esses espaços em branco. Agora, se eu tentar fazer o login, então vamos lá. User.123, ele me trouxe user e-mail ou senhas inválidos. Por que ele trouxe isso se a senha está certa? Eu coloquei a senha certa. Embora ele me retornou aqui, ó, os dados do usuário, a página private aqui, ó, ele não está deixando acessar. Por que que isso acontece? Se eu parar para pensar, o meu onChange não tem nada ainda. Então eu tenho que passar um E aqui para eles, né? E aqui, no lugar desses caras, eu vou colocar um set email e.target.value. Para toda vez que eu digite alguma coisa nos inputs, ele seja alterado e passe lá para o meu state que eu criei. E aqui é a mesma coisa, então eu vou dar um set password, vai passar o e.target.value. Agora, se eu tentar acessar o user aqui e acessar, ele vai me redirecionar para a página privada, porque o usuário foi autenticado. Se eu acessar a página public, ele vai me trazer a página public. E agora, se eu sair, ele vai ser me redirecionado para a pasta public. Por que que ele me redireciona para a pasta public? Porque é a última página que eu estava. Então, se eu fizer o login novamente, tentar acessar aqui, e eu tentar acessar a pasta public, e eu sair agora, ele vai me redirecionar para a pasta public. Se eu voltar para a página privada, tiver no user.123, tiver na página privada, e eu sair, ele vai me redirecionar para a página de login de novo. Por quê? Porque é o callback, é onde ele tentou acessar por último. Como ele tentou acessar por último a página privada, ele me retornou para a página de login, porque eu estava sem acesso, porque eu tinha acabado de sair. Então, vamos fazer de novo o login. E agora eu vou acessar a página início e eu vou sair. Quando eu sair, ele vai me manter na página inicial. Então, exatamente esse é o comportamento que eu queria mesmo. Então, está concluído aí a autenticação e a autorização com Next.js App Router e NextAuth. Muito obrigado e até a próxima.